ao versículo 7. Quantos acharam, pode dizer amém para o nosso Senhor Jesus Cristo? Nos diz assim a palavra de Deus: portanto, e vocês jovens, sejam obedientes aos mais velhos, que todos prestem serviço uns aos outros com humildade, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Portanto, seja humilde debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele nos honre no tempo certo. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Amém, querido Deus? Queridos irmãos, com base neste versículo, eu quero nessa noite, debaixo da graça de Deus e da misericórdia dele, contar um pouco a história de um homem na Bíblia Sagrada, a qual está registrada no segundo livro dos Reis, capítulo 5, a partir do primeiro versículo. Eu acredito que todos aqui já conhecem a história, mas todo momento que nós a meditamos na palavra de Deus, Deus nos fala de maneiras diferentes. A sua palavra renova a cada momento, a cada manhã. A Bíblia narra-nos uma história de um homem por nome de Naamã. E a Bíblia fala, querido, que este homem era um homem muito respeitado e estimado pelo seu rei da sua terra, a terra da Síria. E a Bíblia fala também que esse homem, todas as suas batalhas, Deus o abençoava. E um certo dia, quando ele estava num ataque a Israel, nos seus ataques a Israel, Deus havia dado vitória a ele. E os seus soldados então recrutaram, pegaram uma menina israelita e colocaram na sua casa. E aquela menina então, a partir daquele dia, começou a ser empregada daquele homem. Observação: Naamã era general do soldado ali daquele exército da Síria. E quando Naamã colocou então aquela moça para ser a sua empregada, aquela moça então foi observando o dia a dia daquele homem. Aquela moça foi observando ali a vida conjugal, a vida pessoal daquele homem. E aquela moça descobriu algo muito importante. Aquela moça descobriu algo que ninguém sabia daquela região. Ninguém sabia de uma coisa que aquele homem possuía. E aquela moça descobriu. Aquela moça descobriu que aquele homem possuía uma enfermidade na sua pele, uma enfermidade por nome de lepra. E quando aquela moça viu aquilo, aquela moça ficou preocupada com aquela situação. Aquela moça ficou inquieta. Foi até então, ela chegou ao pé da sua patroa. Então disse para ela o seguinte: olha, patroa, olha, senhora, eu conheço um profeta em Samaria, que certo que o meu senhor procurar este homem, ele ficaria curado dessa enfermidade. Então aquela mulher então gostou daquela notícia, porque aquela mulher acompanhava o sofrimento daquele homem, aquela mulher acompanhava a vida do seu esposo. Então ela ficou satisfeita com aquilo e correu depressa, então passou aquilo para o seu esposo, contou para ele. Ele também ficou muito feliz com aquilo. Foi então, correu ao seu senhor, correu ao rei da Síria. Então começou a contar para o rei que em Samaria haveria um homem que poderia resolver o teu problema. Então aquele rei da Síria, o rei do general, então ficou também contente, ficou alegre com aquela situação e disse para ele: está certo, meu filho, faz isso mesmo. Eu vou escrever uma carta aqui, e esta carta tu vai entregar às mãos do rei de Israel, porque ele saberá o que fazer contigo. Agora Naamã então pega 350 quilos de prata e também 70 quilos de ouro e mais 10 peças de roupas, juntamente com os seus soldados, então, juntamente com teus cavalos, parte então para Samaria. Chegando ele em Samaria, agora quando ele se apresenta ao rei israelita, quando ele está na sua presença, ele entrega aquela carta para aquele rei, e aquele rei então abre aquela carta e começa a ler aquela carta. E quando a Bíblia fala que aquele rei começou a ler aquela carta, o rei então caiu em desespero. O rei então rasgou as suas vestes e caiu ao
chão e começou a entrar em desespero e chorar. O que é isso, pregador? É porque naquela carta estava escrito o seguinte: olha, eu lhe apresento a ti o meu soldado, eu lhe apresento a ti o meu general, e este aí tem uma enfermidade, eu envio ele a ti para que você possa então curar este homem, para que você então possa resolver este problema. Aquele homem não gostou daquilo, aquele homem ficou indignado e começou a dizer: quem pensa que ele pensa que eu sou? Será que ele pensa que eu sou Deus? Que eu tenho o poder de dar vida e também de tirá-la? Será que ele pensa que eu tenho o poder de curar e também de colocar enfermidade? A Bíblia fala, querida igreja, que aquele homem então ficou ali arrasado, desesperado, e nesse exato momento o profeta Eliseu estava passando por ali, e aquilo então chegou aos ouvidos do profeta Eliseu. Então o profeta teve a única resposta para aquele povo que lhe passou a notícia: olha, mande que esse homem me procure, porque eu vou provar para ele que em Israel ainda há profeta. Agora, quando então Naamã, então, juntamente com seus soldados, ele partiu para a casa do profeta. Chegando à porta do profeta, agora o profeta, visualizando aquele homem, o profeta olhou aquilo e disse para os seus empregados: olha, vai lá fora e diga o seguinte para aquele homem, fala para aquele homem que a solução do problema dele é mergulhar naquele rio 7 vezes. Fala para aquele homem, para aquele homem descer daquele rio e se banhar naquele rio 7 vezes, e o problema dele vai ser solucionado. Então o empregado do profeta então foi afora e disse isso para um general. General não gostou daquela notícia, general não gostou daquilo, general agora começou a reclamar: olha, eu esperava de chegar aqui e ser recebido pelo menos pelo profeta. Agora o profeta manda os seus empregados a mim e mande que eu venha mergulhar neste rio. Sendo assim, seria bem melhor então eu descer no rio Albaná e Farpá, que há em Damasco, que seria muito mais limpo do que este rio. Observação, a Bíblia fala, querido, desse rio Jordão. O rio Jordão, ele nasceu ali no Monte Hermon, e esse rio, segundo a história, ele tem um comprimento de 190 quilômetros, largura de 30 metros e profundidade de 1 a 3 metros de 3 metros de profundidade. E esse rio então, segundo a história, é um rio que vem descendo em formato de S, e época de chuvas, épocas que chovia naquela ocasião, aqueles barrancos que estavam ali à beira daquele rio, aqueles barros desciam sobre aquele rio, e aquele rio ficava barrento. A água por cima era barrenta, mas a água que corria por baixo era água limpa. E Naamã, olhando para aquele rio, disse: eu não vou mergulhar neste rio não, porque em Damasco tem 2 rios melhor do que este, porque eu não posso mergulhar naquele rio lá. Mas Naamã não estava entendendo, querido, o que Deus queria fazer com a sua vida. Na verdade, Naamã precisava de 2 milagres na sua vida. Naamã precisava de 2 curas na sua vida. Naamã precisava da cura da lepra e também precisava da cura do orgulho. O que é isso, pregador? Aquele homem era muito orgulhoso, aquele homem era muito soberbo, porque ele era general. Segundo a história, por onde que ele passava, por onde que ele caminhava, as pessoas o respeitavam tanto, as pessoas tinham tanto respeito por ele, que prestava continência para ele, tinha medo dele, porque a farda dele era cheia, querido, de medalhas. A farda dele militar era cheia de medalhas e tantas batalhas vitoriosas. Aquele homem tinha habilidades militares, aquele homem era guerreiro, aquele homem era sábio, aquele homem era de tudo que você imaginava. Mas infelizmente, querido, ele possuía essa enfermidade que se chama orgulho. Querida e amada igreja, diz a Bíblia Sagrada que Naamã então se ignorou, não queria descer naquele rio. Então os seus soldados então começou a conversar: olha, Senhor, por que o Senhor não obedece, não ouve o profeta? Porque ele é profeta, ele é homem de Deus. Se ele mandar o Senhor fazer algo, você não faz. Então por que o Senhor não pode descer naquele rio? Então, outra observação: o significado de Jordão significa descer, significa ir para baixo, significa aquele que desce, aquele que se humilha e aquele que anda debaixo da mão de Deus.
coisa, Deus usou uma menina muito simples para abençoar a vida daquele homem, e aquele homem não estava entendendo o que é isso. Aquela menina foi pega em Israel, levada para a casa daquele homem. Deus já estava no controle de tudo. Deus já tinha colocado aquela menina na vida daquele homem, para aquele homem receber o milagre, mas aquele homem não recebia. Eu quero te dizer que tem muita gente por aí que não está recebendo bênção do Senhor, porque o orgulho tem falado alto. Deus tem colocado pessoas humildes e pequenas na sua vida, e você não tem reconhecido que é Deus que está colocando para te abençoar. Mas Deus nos traga aqui nessa noite para lhe trazer uma mensagem, querido, para nos trazer um despertamento espiritual, para abrir os teus olhos espiritual e abrir a tua mente, que Deus tem colocado pessoas e você não tem visto por causa do teu orgulho. Mas nessa noite Deus está dizendo ao meu coração que muitas pessoas aqui vai ser quebrantada aqui nessa noite pelo poder da sua palavra. A outra coisa, querido, quando aquele homem viu aquele rio, aquele homem começou a pensar: olha, eu não vou descer nesse rio não, porque para mim descer nesse rio é preciso eu tirar minha capa de general. Eu não vou descer nesse rio, porque para mim banhar nesse rio eu tenho que tirar minha roupa de general. Aquele homem não queria tirar sua roupa, porque a sua roupa lhe dava respeito, a sua roupa, querido, lhe dava autoridade, e aquele homem não queria tirar. Aquele homem queria continuar vivendo atrás da capa. Eu quero te dizer, querido, já foi dito aqui nesta noite a respeito de capa, e eu glorifiquei o nome do Senhor, porque esta é a palavra que Ele me deu ainda esta semana para pregar aqui nessa noite. Tem muita gente por aí que está vivendo atrás de capa. Tem muita gente por aí que você olha para ele, é só capa, não tem nada por dentro, está tudo oco por dentro, não tem nada, está tudo vazio. Mas nesta noite o Espírito de Deus, Ele vai arrancar esta capa e vai encher. Tem muitos vasos por aí que está vazio, você bate nele, naquele barulho de oco, não tem